Cumprimento a amada igreja do amado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Abra comigo suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. João, capítulo 15. Nós vamos hoje percorrer alguns versículos da Bíblia. Nós vamos falar em João 15, João 12, 2 Coríntios 4, 4, 2 Coríntios 4, 17, Romanos 11, 11 e 11, 17 a 21. Nós vamos estar falando vida, nós só temos em Cristo Jesus. Amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Glória a Deus, aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Amém? A minha versão bíblica, a palavra só diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais ainda. Vós já estáis limpos pela palavra do seu falar. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança de ramo, e secará, e o apanharão e lançarão no fogo e queimarão. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Amém. Os irmãos vão sentar glorificando o nome de Jesus. Irmãos, videira. Eu vou falar porque eu achei bem estranho esse dia atrás. Videira, ou seja, barreira, ela dá uva. O fruto dela é a uva, porque esse dia atrás eu vi alguém plantando um vídeo, de alguém plantando uma oliveira, um vasilhame com água para ele, um regador, ele derramando água, sendo filmado, derramando água sobre essa oliveira. Ele falou: daqui uns dias essa oliveira dará uvas, a oliveira da azeitona, e da uva, a parreira, ou seja, a videira, são as frutas, as árvores que Cristo usa muito. É a oliveira, a videira e a figueira, cada uma com seu fruto específico. A videira é um dos frutos mais utilizados, antigamente na alimentação humana, e existe mais de 600 mil espécies. Mas o que eu acho interessante é que quando Jesus ele usa essa ilustração da videira para trazer uma palavra meio para aquelas pessoas que conviviam na época dele, ele traz à luz algo muito pertinente, ou seja, algo cotidiano daquelas famílias. Que aquelas famílias, eles plantavam uvas, eles plantavam oliveiras, eles plantavam figueiras, eles trabalhavam muito com isso, eram frutos. Então Jesus usa essa explanação, trazendo algo cotidiano deles. Só que para nós entendermos melhor o que foi lido aqui, eu quero ler mais alguns versículos que se encontram também em João, capítulo 12, versículo 37 em diante. Porque mais para frente nós vamos entender o que o pastor quer trazer hoje para nós. Isso significa, diz assim a palavra do Senhor em João 12,
Versículo 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Está falando que Jesus fez muitos sinais na presença dos judeus, mas eles não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado no braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, entendam com o coração e se convertam e sejam curados por mim. Continuando, no versículo 43 diz assim: porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Quando nós lemos essa passagem, né, de João 15, que nós vemos aqui a forma como Cristo, Jesus, ele trouxe para nós uma ministração sobre a videira. Ele estava simplesmente trazendo para nós uma palavra bem mais simples que fora dele, longe dele, nós não temos vida. Nós não temos vida. Mas como que nós fomos ligados a Cristo? Quando nós vemos em Romanos 11, nós vemos ali que a rejeição dos judeus, está lá no Romanos 11, capítulo 11, versículo 11, diz assim, que nós, os gentios, nós obtivemos essa salvação porque os judeus, até um certo ponto, foram rejeitados. E a palavra continua ali também em Romanos, que diz que nós fomos enxertados em Cristo Jesus, porque até então só existia um povo escolhido. Esse povo não era nós, esse povo era os judeus. Os judeus foram escolhidos por Deus para que, através da vida deles, os outros povos viessem a ser convertidos. Só que eles começaram a dar muito trabalho, né? E Deus sempre tem planos para as nossas vidas. Então foi o que aconteceu. Quando eu li aqui que Isaías falou que eles foram cegados de entendimento dele, ali nós notamos, né, pela passagem, que eles foram cegados por Deus, para que eles não reconhecessem Cristo como Messias. Aí quando nós voltamos, né, para o Novo Testamento, quando nós vemos João aqui, o Senhor Jesus falando, eu sou a videira, aí nós somos remetidos a 2 Coríntios 4, versículo 4, os irmãos sabem o que ele diz, mas os irmãos sabem, a pastora leu isso sexta-feira, sexta-feira ela falou o que ele diz, né? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulos, irmãos, quando nós falamos da palavra de Deus, nós não nos referimos só a pessoas que estão lá fora, não. Existem pessoas dentro da igreja que às vezes eles não têm uma crença tão fiel a Cristo, que às vezes ele não consegue colocar uma ou outra coisa que está na Bíblia, ele não consegue colocar em dúvida. Porque o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, se alguém chegar a mostrar para ele na Bíblia escrito assim, ó, Jonas engoliu a baleia, ele vai crer. Porque nós sabemos que para Deus, não é o homem foi engoliu a baleia, para Deus nada é impossível. Deus faz milagres, Deus faz o impossível, Deus transforma algo que não tem serventia em algo que é útil. Então, quando nós começamos a entender que tem muitas pessoas que às vezes estão sendo cegados, estão sendo iludidos, estão sendo enganados. Aí nós falamos, pastor, mas eu não sou cego, eu enxergo bem, né? Olhando aqui, um que tem que está de óculos aqui, acho que esse céu só eu e o compadre ali, né? Então, se nós temos um pouquinho de dificuldade na visão, o resto todo mundo enxerga bem. Não, eu não estou falando dessa visão natural. Eu estou falando de uma visão espiritual, estou falando de visão de intelecto, eu estou falando de discernimento. Eu estou falando de algo mais. Algo que às vezes nós não compreendemos. Eu não estou falando de algo físico.
Eu estou falando daquilo que nós não vemos. Porque se eu não estou falando aqui do nosso dia a dia, irmãos, porque se a nossa vida, né? A palavra de Deus fala que se a nossa esperança em Cristo ela se limitar somente a este mundo, nós somos os mais infelizes deste mundo. O apóstolo Paulo falando para nós em 1 Coríntios 15:19. Mas o que eu quero trazer para nós? O nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos, levantamos cedo, leva um filho na escola, pode trabalha em um lugar, trabalha de noite, chega em casa, faz comida, deita, dorme, não tinha a mesma coisa. A nossa vida não pode se resumir só nisso. A nossa vida não é só isso. Tem algo a mais. Deus tem algo a mais para nos ver. Só que nós estamos tão envolvidos nesse nosso dia a dia que às vezes nós esquecemos. Nós nos esquecemos das nossas promessas, do que Deus prometeu para nós. E quando nós esquecemos, nós não conseguimos entender o que Cristo falou: que ó, eu sou a videira. Todo ramo que estando em mim dá fruto. Aqueles que não estão em mim não dá fruto. Nós não entendemos, mas como assim? Se eu estiver em Cristo, eu vou dar fruto, como é que é esse fruto? Irmãos, se nós não entendermos a palavra de Deus, nós não compreendermos que o que Cristo está falando comigo, é porque às vezes nós estamos, não vou dizer 100%, nós estamos 50% cegos espiritualmente. O que Cristo está falando aqui, o que Cristo está nos orientando através da palavra dele, é que sem Ele nós não temos vida. Sem Cristo nós não temos vida. E eles falam assim: não, mas eu estou aqui vivo, eu estou esperando. Vida somente em Cristo Jesus. Nós estamos passando, tem pessoas que estão passando pelo mundo. Tem pessoas que estão vivendo, como eu falei, um dia, depois do outro, uma esperança vã. Esperança de coisas do mundo, se apegar às coisas dessa terra. Esse tipo de vida não é para o cristão, não é esse tipo de vida que a palavra do Senhor fala para nós. Eu conversava com uma pastora, se eu não tiver enganado, amanhã de segunda ou de terça. E do nada, Deus trouxe para o coração essa palavra, uma fala só. Eu não me lembro nenhum assunto assim, que a gente estava ali, né, discorrendo, falando sobre ele, mas eu me lembro que eu falei assim: a nossa unha, a minha unha, né, ela tem crescido aí 2 milímetros aproximadamente, de terça, melhor para cá, de terça. Quando ela está no meu corpo, ela cresce. Quando eu corto, eu tiro um pedaço dela, você pode cortar sua unha e deixar ali num determinado momento, você vai ir. Deixa lá. Daí no meio você volta lá e vê se ela cresceu, se ela aumentou. Corta um pedaço do cabelo aí no fome, vai no barbeiro, põe no saquinho, gás, mede o tamanho, deixa lá no ano. Vê se ele cresceu. Por que ele não cresce? Por que a sua unha não cresceu? Por que o seu cabelo depois de embora não cresce? Porque ele não está ligado ao corpo. Assim somos nós. Se nós não estivermos ligados ao Cristo Jesus, se nós não estivermos ligados ao corpo de Cristo, e a igreja, nós não crescemos, nós não temos vida, nós vamos estar passando o tempo. Nós só crescemos ligados ao corpo, e quando nós estamos ligados ao corpo, é através dessa ligação ao corpo que nós somos moldados, nós somos lapidados, nós somos trabalhados para que nós venhamos a entender o que é ser servo de Cristo. Porque existe um propósito, quando nós nos ligamos a Cristo Jesus, nós passamos a ser servo dele. Existe um entendimento, né? Às vezes nós um pouco equivocados sobre servo. Quando nós falamos assim, né, que nós devemos confessar Cristo como nosso Salvador. Né? Nós devemos confessar Cristo como nosso Senhor e Salvador. Só que a palavra Senhor na nossa cultura, ela não tem peso que tem a cultura judaica. Quando nós falamos de Senhor aqui, alguns jovens, né, chamam os mais velhos de Senhor. Aí se perguntar por quê? É um respeito.
em militarismo, né? Era amigo do Senhor, mas era uma forma de distinguir aquele que estava ao lado do moço, na revelação maior, aí chama o Senhor. Só que para um judeu da época de Cristo, para nós entendermos a palavra, não falava Senhor. Essa forma de tratamento era usada pelo escravo. Quando ele usava essa forma de tratamento, ele falava assim: meu Senhor, ele estava falando assim, meu dono, a quem eu pertenço. Então nós temos que entender que quando eu falo meu Senhor Deus, é aquele que é o meu dono. Isso eu sou dono dele, eu tenho que viver de acordo com a vontade dele, eu tenho que aceitar as ordens. Porque a palavra de Deus já nos fala em 2 Coríntios, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Se nós não aceitarmos a parte de Deus, essas formas, esse trabalhar em nossas vidas, e às vezes nós não entendemos, né? Senhor, mas por que é isso? Por que isso está me acontecendo? A irmã Rocha me contou que agora no testemunho, que até ela imaginando, né, que ela está nessa luta, orando, Senhor, e busca um lado, busca do outro, e Deus faz assim. Mas depois de um ano, mais ou menos, mais de um ano. O que é isso? É o trabalhar de Deus na nossa vida. Hoje ela está dando valor. Mas se na hora que ela falasse assim, eu quero resolver essa situação, aí você não. As coisas que vêm fácil na nossa vida, aquela mais fácil, mas não valorizamos. Esse é o trabalhar de Deus, essa é a forma de Deus, para que nós possamos, através da palavra de Deus, compreender o peso que tem morar na Nova Jerusalém. Não é simples eu falar, eu vou para a Nova Jerusalém, não. Para nós irmos para a Nova Jerusalém, nós temos que ser moldados, nós temos que ser lapidados, nós temos que ser trabalhados. E enquanto eu estiver neste mundo, enquanto a minha mente estiver apegada a este mundo, eu não estou vivendo da forma que Deus quer. Quem agrada o mundo, né? A palavra de Deus fala que é inimigo de Deus. Não tem como agradar dois senhores. E às vezes nós esquecemos que a palavra de Deus, e nós começamos a viver muito as coisas do mundo. Eu começo muito a me preocupar com meus afazeres do dia a dia, esqueço as coisas de Deus. Se nós esquecermos as coisas de Deus, se nós colocarmos as coisas de Deus lá, nós vamos pagar um alto preço. O problema é que nós todos sabemos disso. Esse é o interessante. Todos nós sabemos disso. E se nós começarmos a deixar as coisas de Deus do lado, porque hoje eu tenho que resolver isso, amanhã eu tenho que fazer isso, e que hora você vai orar? Não, depois eu vejo. E que hora você vai orar? Não, um dia eu vou te dar uma foguinha, eu dou uma passadinha lá. Que dia que você vai buscar a Deus? Que dia que você vai ler a Bíblia? Que dia que você vai ter uma comunhão com Deus? Eu vou ver. Nós estamos deixando as coisas de Deus de lado, vamos procrastinando as coisas de Deus de lado, mas tudo que é contrário à vontade de Deus nós conseguimos fazer. Por quê? Porque nós estamos amando mais o mundo do que o nosso Jesus. Olha o que o versículo 4 diz assim: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Jesus não está falando assim: onde você for para você, eu vou te guardar, eu vou te levar. Não. Permaneça em mim e eu vou permanecer em vós. Se você fizer a minha vontade, eu vou te guardar. Se você me obedecer, eu vou te proteger. Eu vou proteger sua vida, eu vou proteger seu lar, eu vou guardar você no trabalho, na sua casa, aonde você for. Mas você tem que me obedecer. Aleluia! Você tem que fazer a vontade de Deus. O Deus ao qual você se propôs a servir. Ele diz aí a Apocalipse: eis que sua porta está, esse abrir não faz nada, está rebelião. Então se eu não, olha, se eu não permanecer nele, ele não vai permanecer em mim, irmão. Não tem como eu começar a andar pelo mundo, fazer tudo que o meu coração enganoso quer. Não, Deus está comigo, Deus está me guardando, não, irmão, você está sendo enganado. Você está
imaginar, se você lê a palavra de Deus, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Tipo assim, faz para mim que eu faço para você. Faz para mim que eu guardo a sua casa, que eu guardo o seu lar, que eu guardo a sua família. É a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Há muitos anos atrás eu recebi essa palavra. Deus falou para mim, faz para mim que eu guardo os seus. Eu falei, Senhor, mas eles não estão não na igreja, Senhor. Eu guardo por você. Glória a Deus. Pela sua oração, a sua família guardada. Não, mas eles não são ainda, mas Deus está guardando, Deus está protegendo, porque você está percebendo. Gente, glória a Deus. Aleluia. Deus só vai cuidar de nós se nós permanecermos nele, irmão. Se nós permanecermos fazendo a vontade dele. Olha, o versículo 5 diz: eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podemos fazer. A nossa vida, nós só vai ter alegria, nós só vai ter gozo, prazer, nós só vamos fazer as coisas caminhar, nós vamos ter alegria dentro do lar, alegria no nosso trabalho, se nós tivermos ficar nele. Se nós não estivermos verdadeiramente em Cristo Jesus, a nossa vida, a vida dos irmãos em Cristo Jesus, não vão estar guardadas nele, não vai estar protegido por ele, porque nós não permanecemos ligados a ele. Nós temos que estar ligados, irmãos, colados. Como diz o Salmo de Daniel, eu vi aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você vê sombra do meu sozinho? Não, então se você tiver a sombra do Onipotente, você está ligado nele. Nós temos que permanecer ligado nele. Só que às vezes, nós somos muito cansados. O povo que é cansado é os críticos, mas é cansado. Mas reclama. Para fazer as coisas de Deus é um cansaço. Mas, se fala assim, o doido vai até 9h30. Mas se for assistir uma TV, se for mexer no celular, se for uma resenha, mas amanhece, não conhece? A maioria de nós não conhece. Se o assunto estiver bom, estiver queimando uma carninha, dependendo do filme, vai ter a atmosfera do momento. Vai para falar com Deus, para orar. Eu estou tão cansado. Hoje eu cansei, eu não dou conta. E a palavra de Deus continua, Versículo de número 7, 6, quer dizer, o Senhor continua, Se alguém permanece em mim, aliás, perdão, se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanhará e lançará no fogo e queimará. Jesus está nos advertindo aqui, falando para nós que se você não permanecer em mim, você vai esfriar, você vai secar, você vai murchar. E as pessoas que não permanecem em Cristo Jesus, eles não têm esperança de vida eterna. Estamos advertindo que se nós não permanecermos nele, nós vamos passar pelo sofrimento eterno, e não pela glória eterna. Não estaremos ao lado de Cristo se nós não permanecermos nele, se nós não vivemos de acordo com ele, irmãos. Às vezes nós olhamos e parece que nós não temos mais sentido, aquela alegria que nós falávamos, essa alegria no porvir, ou seja, pelo que adquiriu sobre nós, sobre nossas vidas, que é o que? Morar na Nova Jerusalém, estar ao lado de Cristo Jesus. Nós cantamos, nós louvamos, nós falamos tanta canção bonita, que eu quero ver o rosto de Jesus, eu quero estar ali próximo de Cristo. Sabe o que nós estamos fazendo?
vivendo da forma como nós vamos herdar essa vida eterna. Hoje, em Cristo Jesus, nós estamos mortos espiritualmente, condenados ao sofrimento eterno. A só continua no versículo 7, olha que interessante. Se permaneceres em mim, de novo, irmão, toda hora olha com Cristo. Como é que fala? A repetição, né? Mãe? A pedagogia, a repetição, a mãe da pedagogia e a contabilidade. Mais ou menos assim, tem que repetir, olha. Se permaneceres em mim, aí já muda um pouquinho. E as minhas palavras permanecerem em vós. A palavra de Cristo tem que permanecer em vós. A palavra de Cristo tem que permanecer em mim. Tudo que a palavra de Cristo vai permanecer em mim. Quando eu faço a palavra dele. Quando eu olho na palavra, Deus fala assim: aparta, faça o seguinte. Você não questiona, você não quer saber ninguém, você tem que sair da lugar, tem que você sabe. Quando Deus fala dessa forma, mas olha que interessante, se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, não será feito. Às vezes eu fico meditando comigo, né, pensando assim, por que demoniada para dentro da igreja não é melhor que usar a unha, cara? Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem, não será feito. Porque nós estamos permanecendo em Deus. Nós vemos para a igreja, e nós oramos, louvamos, aí a hora que nós vamos para casa, nós nos esquecemos. Às vezes se pergunta, o que foi no estado sexta, o que foi no estado domingo passado? Meditamos na palavra do Senhor, guardamos a palavra do Senhor no nosso coração. Nós refletimos na palavra do Senhor quando nós estamos fora da igreja. Permanecer em Cristo, irmãos, é vigiar e orar, é buscar estar na presença de Deus. Quando você está vigiando e orando, você consegue se afastar das coisas erradas, você consegue ter uma visão diferente. Isso é permanecer em Cristo Jesus. É viver na dependência dele, é fazer a vontade dele. E a vontade de Cristo é o quê? Que nós sejamos santos. Nós seremos santificados, nós seremos separados. Essa é a vontade de Cristo Jesus. Se nós cumprirmos os mandamentos dele, que é amar a Deus sobre todas as coisas, se nós marcarmos o mandamento dele, amar o nosso próximo como a nós mesmos, isso aqui é muito forte, viu? Amar o próximo como a nós mesmos. Eu sei que é difícil, né? Tem pessoas que não amam nem da sua casa. Aí como que fala que ama o próximo como a ti mesmo? Mas olha que no versículo 12, está dizendo: o meu mandamento, Jesus falando, o meu mandamento é este, que vos amemos aos outros, assim como eu vos amei. Jesus não quer que nós só amemos o nosso semelhante, Ele quer que nós amemos o nosso semelhante como Ele nos amou, porque Cristo nos amou. Aleluia, Deus. Ele deu uma vida por nós. Será que alguém aqui, alguns irmãos darem a vida por mim? Se eu falasse assim, olha, eu estou usando um vinho, sabe? Vinho, coisa, realmente não, está aqui. Será? Não, né? Essa não. Uma alma. Ele quer que nós amemos os outros como Ele nos amou. Mas aí a gente diz assim, mas ele continua aqui que ele diz no versículo 13 aqui: ninguém tem maior amor que este, que dar a vida por alguém, a vida em favor de alguém. Dar a vida em favor de alguém. Cristo pediria isso para nós, porque Ele não conhece nosso coração. E Ele fala:
quando ele pediu eu vou lá no do céu. Mas ele pede algo diferente. Ele pede que eu cuide com amor da minha esposa, que a minha esposa cuide com amor de mim, que eu cuide com amor do meu filho. Ele pede isso para você, que você cuide com amor dos seus. Ele pede que você cuide com amor da sua parentela. Sabe o que parente seu? Você fala, como bem enjoado, morei lá. Você tem que ter amor por ele, você tem que cuidar dele. Deus manda nós, né? Jesus fala para nós orarmos por quem? Pelos nossos inimigos. Embora eu acho que crente pode ter inimigo, né? Agora, só porque o parente é enjoado, né? Aleluia. Ter amor, cuidado pela família da fé. Será que nós estamos tendo esse amor, esse cuidado? Pelos amigos, pelos colegas, pela vizinhança. Eu quero trazer uma reflexão desse sentido que eu falei. Eu quero que nós, aqueles que já fazem, eu creio que alguém que faz, amém, mas aqueles que ainda não fazem, eu quero que nós estejamos atentos ao que acontece à nossa volta, dentro da nossa casa, ao seu comportamento de esposa, esposo, filhos, as falas, ou porque não falam se eram falantes. Observa tudo isso, irmãos. Às vezes, coisas acontecem muito próximo de nós. E quando nós vemos, é tarde demais. Eu mesmo estou um pouco chocado, acho que algumas pessoas devem estar também, talvez conheceu, com um incidente que aconteceu do lado da minha casa. Eu conheci dele, eu até elogiei várias vezes, continuo elogiando, mas elogiei muitas vezes, quando alguém falava assim, eu estou numa situação assim, só agora, eu tenho um amigo, eu tenho um filho, e a vida dele é assim, você só vê isso comigo. Eu faço para você na situação dele, mas eu faço comigo. E o que mais me doeu nessa situação toda é que semana passada, nós conversando, nós estávamos juntando a frequência, ele falava mensagens. Semana passada eu conversei com ele, ele me pediu algo, eu falei que eu faria, só que depois ele não quis mais. E terça-feira nós estávamos orando, eu mandei uma mensagem para ele, eu conheci ele, orou. E na quinta-feira, eu estava na área da minha casa, ninguém conhece a minha casa, tem uma área da minha casa, eu estava pintando naquela área. Período da tarde eu passei todo o portão aberto, gastando o bolo de tinta. E a menos de 10 metros de distância, né, você vê talvez a entrada no fundo dessa igreja, alguém, ele andou pela sua própria vida, a essa distância de mim. Uma pessoa que eu conhecia, uma pessoa que eu tive profundo respeito dele, não sei o motivo por ele vai fazer isso. Mas tem um motivo pedido aqui para a gente ser mais atento, para a gente ouvir mais os outros. Eu
não tenho instrução nesse sentido, mas eu convido com alguém que tem, ela fala que a maioria desses casos foram identificados visualmente, ou audivelmente, que pode ser evitado. As pessoas dão sinais. As pessoas às vezes pedem socorro. Esse socorro nem sempre é verbalizado. A pessoa não fala assim, olha, não. Às vezes a pessoa é uma pessoa muito falante, de repente ela se cala. Às vezes é uma pessoa ativa que está sempre ali resolvendo as coisas, de repente ela se fecha no quarto. E essas coisas acontecem tão próximo de nós. E depois a gente fala, né? Por que isso aconteceu? Por que eu não fiz isso? Por que eu não resolvi dessa forma? É verdade. Então, uma meta nessa noite é que nós venhamos a nos preocupar um pouco mais um com o outro. Principalmente, dentro da sua casa. Observe sua esposa, observe seu filho, observe o que seu filho fala no celular, mas não é gritando, não é chegar lá, meu filho, o que você está falando no celular? O que aconteceu? O que você resolveu? Que tipo de jogo você está utilizando no seu aparelho celular? O que você está fazendo? Quem é aquele amigo seu? Mas com respeito, com educação. Ou seja, você tem que ter a confiança no seu. Porque dependendo da forma que você chegar, você não vai ouvir. Então, o que eu quero de nós, como cristão, é que nós sejamos mais atentos ao que acontece na nossa volta. Eu não me culpei, a pastora falou, eu falei que na sexta-feira, eu convidei várias vezes para a minha igreja, juro, ministrou a palavra para ele. No último dia que nós conversamos, eu falei para ele assim: você vai me visitar lá na minha igreja? Meu filho fez a trilha, fez um negócio aqui, ele é agora. Eu falei: não estou te chamando para ser crente, eu sou chamando para visitar a igreja. Eu acho um papo legal, só um papo tranquilo. Mas eu não vi sinais. E segundo a família, eu deu sinais. Só que provavelmente não foi ajudado, não foi cumprido. Então, que nós possamos ter uma visão muito mais aguçada do que está acontecendo na nossa vida. Coisas mínimas, coisas mínimas que nós fazemos pode mudar. E às vezes a gente fala assim, a pessoa assim, mas será que eu vou ter que educar? Será que eu vou ter que cuidar? Não, isso é só você ouvir. Só se você ouvir a sua questão. É só você dar uma palavra de encorajamento para a pessoa. E às vezes nós não fazemos isso, às vezes nós deixamos as coisas passar e depois nós nos arrependemos. Então nós possamos estar mais atento, mais observante do que acontece nessa hora. Amém?